Olá, meu nome é Ivane, eu sou neuropsicopedagoga e nós viemos aqui para poder falar um pouco sobre educação de filhos. Olá, eu sou a Alessandra, sou professora, sou psicopedagoga, trabalho há 15 anos na educação e hoje nós vamos conversar muito sobre esse assunto, né? Educação. É verdade. Estava conversando um pouquinho antes com a Alessandra, dizendo o seguinte: eu escuto muito as mães dizerem aqui na minha sala de atendimento que elas procuraram as intervenções um pouco tardia, né? Só quando houve a identificação então de um problema. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Então a gente vai falar de prevenção, né? Quando a mãe, né? Eu e a Alessandra, nós somos mães. Quando a mãe tem o seu bebê, então, a partir do momento que ela tem o bebê, esse é o momento de começar as intervenções. Inclusive, eu fiz um curso agora sobre autismo e quando a criança com 1 ano e meio, 2 anos que é identificado o autismo, eles explicaram que eles perderam já 1 ano e meio de intervenção. Então, para que comece as intervenções assim que a criança nascer, ou a partir dos 6 meses. Então, com 6 meses a criança já tem estímulo. É interessante, né, Ivane, porque nós, né, educadores, pais, mães, temos que entender que tem os marcos. Hoje a ciência ajuda muita gente nisso, né? A neurociência, porque tem os marcos do desenvolvimento da criança, né? As fases, a gente entender sobre esses marcos já ajuda muito a gente identificar. E também é muito importante essa consulta, né? Lá no pediatra, essa consulta mensal, o pai e a mãe levam essa criança, porque eles também vão identificar também se a criança já apresenta, né, alguma limitação ou alguma dificuldade. É interessante entender também que cada criança tem o seu desenvolvimento, né? Não é única, né? Que é única, não é que a criança da minha irmã, né, já está falando, né, e a minha ainda não fala. Então é interessante a gente saber desses marcos do desenvolvimento, dessas fases importantes, né? E toda criança é única, né? Como é que é os seus filhos? O que foi? Foi interessante porque eu fui mãe, né? Assim, de quase gêmeos, porque eu fiquei grávida muito rápido da segunda gestação, né? Então a diferença de 1 aninho, de 2 bebês. Então assim eu pude comparar, né? Observar o desenvolvimento e é bem diferente, né? A minha filha, né? É a mais jovem. Ela falou muito rápido. Então, uma criança de 8 meses que já conversava, falava mamãe, já pedia, né, o que ela queria, já comia sozinha. E já o meu filho já não tinha tanta essa autonomia na fala. Mas meu filho andou muito rápido, né? 1 ano ele já andava para todo lado, e minha filha não. Né? Com 1 aninho ela já ainda estava no colinho, não queria andar, já estava só engateando. Mas, assim, a gente vê a diferença, mas todos os dois muito inteligentes, né? A minha filha, quando foi para a escola, a professora até ficou preocupada com o perfeccionismo dela, né? E eu também achei que às vezes poderia ter sido um problema. Olha a importância da gente ter atenção no desenvolvimento dos nossos filhos, né? E dar esses estímulos certos, né? Eu como professora, né, então, eu trabalhava na minha casa com os meus filhos, né, todos os estímulos que eu entendia que era importante para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, o motor. Então eu trabalhava essas questões com ela. E a professora falou, olha, ela é muito perfeccionista, né? E isso identificado na criança de 4 anos, ela via como um problema. Eu rapidamente procurei um profissional para poder avaliar, né, se isso realmente afetaria o desenvolvimento dela, né, na aprendizagem. E foi quando a psicóloga falou, não, ela tem altas habilidades cognitivas. Aí eu fiquei muito feliz, né? E meu filho mais introspectivo até essa fase também. Depois dos 6 anos, né, muito falante, muito inteligente, né? E ela já ao contrário, que era tão falante quando era menorzinha, quando chegou nessa fase ela ficou mais introspectiva. Tanto é que até hoje ela é mais introspectiva. E ele mais falante. Eu vivi 2 experiências de ser mãe das minhas 2 primeiras filhas antes de fazer pedagogia. Então eu sofri muito porque eu não entendia das fases do desenvolvimento. Então eu ficava pesquisando, nós não tínhamos um acesso à internet igual temos hoje, mas ficava perguntando. Seu filho com tal idade já falava? Seu filho, então ficava perguntando. E eu lamento muito não ter tido esse suporte quando as minhas filhas eram pequenas. E eu percebi que o desenvolvimento delas foi tardio por conta da minha falta de conhecimento. Imagino que tem muitas mamães aí que também, né,
Era como eu era. E quando eu tive a minha terceira filha, eu passei a minha gestação fazendo pedagogia, tive ela durante a pedagogia e com ela foi tudo diferente. Eu já sabia que ela já estava na fase oral, eu já sabia qual fase ela estava e se ela estava atrasada. Eu lembro daqueles livros era uma coleção de 10 livros, até me esqueci. E eu ficava sempre com esses livros, vendo e identificando. Eu não tive o profissional, mas eu tive, né, a faculdade para poder me ajudar. E ela, com 4 anos, ela com 5 anos, 4 anos, acho que no final dos 4 anos dela, ela já leu, já lia, já fez uma abertura de uma formatura dos meninos da alfabetização. Então eu acelerei o processo e ela nunca teve dificuldade. Acelerei baseado no que era das minhas filhas, né? E ela nunca teve dificuldade. Então eu imagino assim, as mamães que talvez não tenham a experiência como eu tinha, buscar um profissional. Tá, o meu filho está com 4 meses, ele deveria então fazer o quê? Ele já deveria tentar pegar, quais são os estímulos que eu posso dar? Ele já está com 6 meses, porque isso é prevenção, né? Agora imagine uma criança que quando ela chega na escola, no período de 5 anos, 4 ou 5 anos, a professora chega, você está na escola, você sabe, a professora chega nos pais e fala, olha, tem algo errado. Imagina, já se passaram 4 anos, já se passaram 5 anos sem intervenção. Então, se houver uma intervenção, ele será bem desenvolvido, não terá sofrimento nessas etapas da vida dele e não terá nenhuma perda cognitiva em relação a um autismo, a um TDAH, né, e outros transtornos que têm surgido aí para as nossas crianças. Por isso é tão importante, né, o conhecimento, a mãezinha, né, procurar esse conhecimento. Hoje nós temos disponível aí na internet, né, tantos profissionais de saúde que trazem esses temas para auxiliar essas mães e também nós professores, né, como então a gente identificar e auxiliar. A gente não pode naquela questão, né, aquele conhecimento empírico, né, Verdade. Não, né, a criança é assim, sua criança é custosa, sua criança é difícil, sua criança não tem jeito. E às vezes as mãezinhas, com esse preconceito, essa fala, né, ela acaba, né, negligenciando, né, essa procura de ajuda de um profissional, né, e tem que levar assim em si a alguma coisa na criança, algum comportamento que a mãe não estou entendendo isso aqui, né? O certo é procurar um profissional. Nós temos aí um psicólogo, temos uma neuropsicopedagoga e até mesmo conversar com um professor lá na sala de aula, né? Que tá junto, porque o professor trabalha essas áreas do desenvolvimento, né? Da cognição, né? Da parte motora e a socioemocional, que é muito trabalhado dentro da escola, isso na vida escolar inteira, e na inicial mais importante ainda. Então conversa com o professor, né, fala desse anseio, fala, né, está acontecendo isso, será que isso está legal? O professor também vai dar uma luz ali para esse pai, para essa mãe, né, se deve procurar ou não a ajuda de um especialista, né. E também procurar, né, esse conhecimento no lugar certo. Nós temos aqui, eu até trouxe, mãe, para poder mostrar, acho muito interessante, né? Tem um site aqui do Neurosaber, que são profissionais de saúde, né? Que eles colocam o seu conhecimento ali, né? Acessível, né? Para quem quiser, para o educador, profissional que quiser, tiver interesse, precisar saber desses assuntos. E fala sobre esses marcos do desenvolvimento da criança, né? Interessante que eles colocam as fases certinho, uma tabela bonitinha, fácil da gente entender. E eu vou só falar alguns aqui para esclarecer para algumas mães, pais, alguém que estiver, né, ouvindo a gente nesse momento. Bom, do 0 aos 6 meses, né, o que tá certo, né, na minha criança? Bom, nessa fase a criança já sorri, ela já interage no desenvolvimento socioemocional, né, o pai, a mãe, o avô, alguém ali faz uma careta, uma gracinha, a criança já nem sorri, olha, desenvolvimento certinho, né, tá na fase certinha. A questão da linguagem, ela já começa a fazer alguns sons, né, mexer um pouquinho, né, emitir algum barulho, se faz algum estímulo para ela, né, mexer os lábios, fazer igual, né? Fazer igual, né, isso também tá legal, né, o cognitivo, né, ela vira a cabecinha, né, ela ouve um barulho, né, ela virou a cabecinha, né, para prestar atenção, ou algum movimento, ela virou a cabecinha, ó, tá. Você viu que nessa fase aí já dá para
ser avaliado essa questão do autismo, porque o autista ele não faz igual, ele não tem esse bom contato visual, ele, quer dizer, fala assim, cadê a boca, cadê o olho? Lembra quando a gente faz, o autista ele não faz, quer dizer, os pais tendo conhecimento dessa fase aqui, ele já fala, ué, peraí, algo tá errado, né? E mesmo que não dê para fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico é somente uma consequência, mas já buscar a ajuda de uma intervenção, para que ele fique de acordo com a fase da idade dele, né? Sim. E a questão motora, né? Ele erguia a mãozinha, né? Aí quando chega lá aos 6 meses, ele já consegue, né, pegar o cabelo da mamãe e segurar, pegar o brinco. Nossa, nessa fase, né, eu lembro que eu gostava muito, hoje eu acho que eu até perdi o hábito de ficar usando acessório, quero voltar. Mas meus meninos eram pequenininhos, como eu falei, né? Eu tinha 2 bebês, né? E aí aquela fase de pegar tudo, né, e puxar, né? Eu gostava de usar uns brincos de argola. Você gostava de usar? Amava! Meu Deus, eu não acho bonito mais não. Mas naquela época eu achava muito lindo. O período da pecuária é bonito. Né? E aí assim puxava, sabe? Aquela angústia que não podia colocar nada, puxar o cabelo, né? Pegar a orelha do papai, né? Então desenvolvimento motor, ó, tá certinho, tá legal. Tanto que é importante a gente saber, são coisas simples, né? E a intervenção também é simples. E se identificou, né? E ali o profissional falou, não, realmente, né? A sua criança tem autismo, né? Não, a sua criança tem TDAH, né? Mas existe também métodos eficazes para ajudar que essa criança que tenha o desenvolvimento da autonomia, né? Que ela se desenvolva socialmente, que ela tenha amigos, que ela vá bem na escola. Então tem os métodos que, né, que essa mãe, a família vai aplicar de dentro de casa para não ter esse prejuízo que você falou. Não, e é tão importante porque assim, hoje a criança foi diagnosticada nível 3 de suporte. Ela recebendo as intervenções adequadas, ela passa a ser nível 2 de suporte. E também ela pode ser diagnosticada com nível 2 de suporte, não tendo intervenção, ela passa a ser nível 3 de suporte. Então, tanto que é importante a criança ser assistida. Hoje, nós vivemos uma roupagem de uma sociedade bem diferente, por conta das telas, né? Sim. Porque os pais saem para trabalhar, às vezes deixam com a babá não tem aquela atenção como a mãe teria de colocar o bichinho para ele ficar vendo, de colocar ele para ver ela cozinhar, né? E de ele ter esse estímulo. Então, quebra-se uma fase e aí todo o desenvolvimento da criança será tardio por conta dessas questões sociais que essa nova roupagem que nós mães estamos vivendo. É isso, Ivana, que você falou já é outro tema bem interessante, assim, que a gente enfrenta muito. Eu vou falar na escola, na sala de aula com o nosso estudante, né? A gente às vezes enfrenta situações em que o aluno ele é muito inquieto, né? Aí a gente até fala, né, talvez ele tenha aqui algumas características, né, de ser um TDAH, né, essa criança agitada é um pouquinho diferente. Quando a gente vai analisar direitinho, vai conversar com essa criança, senta pertinho, né, até mesmo adolescente, hoje eu trabalho mais com adolescentes, você percebe que o que faltou foi justamente nessa fase, que teve essa ausência, né, efetiva do pai e da mãe, não que foi abandonado pelo pai e a mãe, mas essa presença, né, desse estar junto, de ter essa repetição, do pai fazer junto, de sentar junto, de brincar junto, de dar esse estímulo, faltou, e a criança fica o quê? Carente. E aí lá na frente de ver esse problema, às vezes até um atraso na aprendizagem, devido a essa falta, né, essa falta de carinho, de atenção, justamente nessa fase, de ter essa referência. Mas eu tenho uma dica legal. Caso os pais trabalhem o dia inteiro, que é o mais comum, né, por conta das necessidades mesmo, quando eles chegarem em casa, ter um tempo de qualidade com a criança, sem celular, sem TV, olho no olho, de brincar. E não é com sentimento, estou te compensando, recompensando pelo tempo que eu estive ausente, mas o objetivo dele é que a criança desenvolva e que ele possa também transmitir esse afeto. Finais de semana, ter tempo de qualidade com a criança. Se houver uma rotina de tempo de qualidade com a criança, mesmo os pais estando ausentes durante o dia, a criança vai desenvolver. Até porque
quem tem que governar a babá são os pais. Olha, o meu filho tá ficando muito deitado. Eu escutei uma mãe falando, primeira coisa que eu identifiquei que a babá não estava olhando meu filho. Meu filho começou a amassar a cabeça de um lado. Então eu percebi que ele estava ficando muito deitado e amassado. O que essa pessoa precisa fazer? Ela que precisa governar então e estipular, fazer uma rotina de estímulo para os filhos. Aí você percebe que ele não está abandonado, ele não vai ficar carente, ele vai receber os estímulos e o tempo de qualidade necessário. Sim, é interessante porque a gente aprende, a gente trabalha na escola que eu trabalho, a gente trabalha com a pedagogia da presença, né? É ensinar através do exemplo, mostrando como se deve fazer. E essa é a questão dos pais em casa, né? Mostrar para o filho, né? Ele tem que vivenciar com o filho como fazer, o como se relacionar, né? O comportamento em todas as áreas da vida dele. Mesmo que o pai às vezes não está ali falando, ó, é para fazer sim, 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 mas a atitude que ele está fazendo, ele está ensinando muito mais como o filho tem que ser. E aí a importância, por exemplo, a questão do celular, né? Às vezes o pai chega em casa e está cansado, né? E aí às vezes vai ficar ali no celular, às vezes está até perto da criança. Eu vi aquele vídeo que você postou, né? O pai com a criança lá, a criança brincando, muito linda aquela cena. A criança está brincando, mas o paizinho está fazendo o quê? Olhando no celular. No celular, né? E ele está ali só para vigiar caso a criança caia, mas ela estava sozinha. Então, e aí o que o pai está ensinando, né? Essa presença ali é uma ausência, não é uma presença, né? O pai não está ali, não tem esse contato olho a olho, né? E isso é tão importante no desenvolvimento e isso afeta muito, porque talvez se a criança vai apresentar alguma dificuldade ali, né? Vai demorar ali na aprendizagem e não é, volta a falar, não é nem uma questão nem cognitiva, né? Não é um TDAH. Não é, porque a primeira coisa que fala, né? TDAH. Está com transtorno de desenvolvimento. Não, ele teve um atraso. E agora vai virar uma bola de neve se não tiver intervenção. Se a família... Não, sabe o que eu estou fazendo? A gente montou um book de livro, de jogos, né? Que são jogos de tabuleiro que a gente passou para o A4 e eu estou imprimindo e mandando para casa, né? Disponibilizei também para que, se alguém quiser adquirir, para que ter esse momento, né, de brincadeiras, que desenvolva, que tenha olho no olho, que tenha sorriso, que tenha esse contato, para os pais também perceberem da carência dos filhos e da necessidade dos filhos, para que não seja o professor sozinho a identificar. Eu acho o máximo quando eu percebo os pais falando, olha, eu trouxe, porque nem que seja assim, minha outra filha não era assim, eu percebi que não está certo. Então a intervenção antes que vire uma bola de neve, e é atraso escolar, não é TDAH, e ele precisa de uma intervenção aí de 6 a 8 meses para equiparar a idade cronológica. Sim, e a gente tem que entender, Ivane, que quando a gente tem um filho, a gente assume uma responsabilidade social. Não é só eu ali, minha família, não. É todas as pessoas que vivem ao meu redor. Porque eu tenho que formar um ser humano, um cidadão com valores, para que ele seja autônomo, para que ele seja uma pessoa do bem, né? Que ele faça aquilo que é certo, que é correto e que futuramente venha dar descanso para os pais. Porque o que acontece muitas vezes negligencia essa fase da vida, quando se torna adulto, vem a dor de cabeça. Quando chega na adolescência, a dor de cabeça para os pais. Olha só o quanto é importante tudo isso que nós falamos. A gente falou da nossa experiência de vida, dos nossos conhecimentos enquanto profissionais e também você, mamãe. Imagine aí agora que você tem essa informação de que quando o seu filho estiver no máximo 6 meses, já procurar um profissional para que ele te ensine o que fazer com essa criança, quais estímulos você precisa oferecer para ele e se ele está de acordo com a idade cronológica, de acordo com os estímulos dele. Então é importante procurar um profissional para que você atue com prevenção e não esperar aí que o professor ou o médico ou outros profissionais te digam que algo está errado, mas que mesmo que
possa ser diagnosticado um autismo ou um TDAH, ele não teve nenhum tempo perdido em relação às ofertas de estímulo. Isso mesmo. Bom, Ivane, esse assunto é tão bom, né, Ivane? Se a gente tivesse mais tempo para conversar sobre isso, né? Mas o nosso tempo aqui é limitado. É verdade. Foi um prazer, viu, Ivane, conversar com Foi você. ótimo. E se pode cortar? Corta, continua. Tá. E se esse assunto fez sentido para você e conhece alguma mamãe, envie para ela, para que nós possamos chegar até ela.